Cara comunidade, nós estamos nesse quarto domingo da Quaresma, caminhando para celebrar a Páscoa do Senhor. Na leitura do texto hoje de Josué, o povo celebra a Páscoa e se alegram por essa festividade da libertação do tempo de opressão no Egito. Dentro da segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo nos diz: se nós estamos em Cristo, somos nova criatura e precisamos viver esta novidade do Senhor. Hoje, no texto do Santo Evangelho de Lucas, temos esta belíssima parábola do filho pródigo, que também é chamada a parábola do Pai misericordioso, porque o personagem provavelmente principal desta parábola não é o filho pródigo, é o pai. Essa parábola nós encontramos apenas no Evangelho de São Lucas. É uma parábola que São Lucas guardou tão preciosa para a igreja. Ele que não escutou, ele que não conheceu mesmo Nosso Senhor na carne, que esse seu trabalho é um trabalho que ele pesquisou para poder redigir. É belo como São Lucas, na sua pesquisa, ele resgata esta belíssima parábola, ensinamento do Senhor, que nós não encontramos nos outros evangelhos. Nós encontramos essa parábola no capítulo 15, ao lado de outras parábolas também de Nosso Senhor. E é uma parábola que fala muito do Deus misericordioso, da misericórdia do Senhor para conosco. Nos voltemos um pouco para o texto. Essa narrativa acontece quando o Senhor estava fazendo refeição com publicanos e pecadores. O Senhor se deixava aproximar das pessoas que eram mais afastadas de Deus e consideradas pecadores pela sociedade. Nosso Senhor agiu de uma forma, parece muito diferente de São João Batista. São João Batista vivia lá no deserto, em penitência, e às vezes aparecia em público para pregar, retirado do povo. Nosso Senhor não. Nosso Senhor estava no dia a dia do seu povo e se envolvia com essas pessoas mais simples. Mas quando ele estava lá com os pecadores, com as pessoas que eram consideradas pecadoras, ele recebe a crítica dos fariseus, dos mestres da lei. Os fariseus, que se achavam tão santos, observaram aquilo e acharam que estava inadequado o comportamento de Nosso Senhor, se de fato ele era um homem de Deus. Então é dentro desse contexto que Nosso Senhor narra esta parábola. Essa parábola é muito bela. Uma parábola do Senhor. Aqui essa história é uma história de fato que aconteceu ou que não aconteceu, que foi uma realidade que o Senhor viu ou foi uma realidade que ele inventou. Isto não interessa. Não interessa se de fato isso aqui foi uma história que aconteceu de fato. O Senhor está contando uma história, uma historinha, para que nós possamos tirar vários ensinamentos para a nossa vida de fé dentro dessa história que ele conta. Mas, de fato, é assim que é na vida que nós vivemos. Então diz: o homem tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Primeira coisa, o pai estava vivo. O filho pede a parte da herança, só se divide a herança quando o pai morre. E aqui o filho é como se já desejasse a morte do pai. Ele queria viver uma vida livre do pai, ele não queria conexão com o pai. E pediu a parte da herança. Aqui no texto nosso português diz assim: e o pai dividiu os bens entre eles. Mas no texto original, no grego, não é assim. A palavra não é bens, a palavra é
vida. E o pai dividiu a sua vida entre eles, com eles. É muito profundo o sentido que temos no texto original, porque talvez possa se considerar que os bens materiais ou a herança fosse apenas um bem material qualquer. Mas, na verdade, naquela herança que o pai reparte com seus filhos, está a própria vida do pai. E nós também podemos olhar desta forma até para os bens materiais que os pais deixam para os filhos. Não é uma coisa qualquer. É a própria vida, é a própria história do pai, da mãe, que é deixada para os filhos. Então, o texto aqui é muito interessante no original, porque o pai dividiu a sua vida com os filhos. E continua. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e foi gastar esta vida que o pai lhe deu, que o pai lhe concedeu. O filho vai para um lugar distante da casa do pai, esbanja tudo numa vida desenfreada. É bela essa expressão dentro do texto do Evangelho, desenfreada. O filho não colocava freios, limites, dentro daquilo que ele desejava. E assim vivem muitos filhos de Deus, infelizmente. Vivem numa vida desenfreada. Não sabe colocar limites dentro da própria vida. E nem aceita que ninguém coloque limites na sua própria vida. Acha que deve fazer tudo o que vem na cabeça. Por isso mesmo que os pais devem saber também colocar limites na vida dos filhos. A casa, por exemplo, do pai e da mãe é a casa do pai e da mãe. É de responsabilidade do pai e da mãe diante de Deus. Um filho não pode querer fazer da casa do seu pai qualquer coisa. Não pode querer fazer da casa do seu pai, da sua mãe, um motel. Levar a namorada para dentro de casa para ter relações dentro de casa com a namorada. O pai e a mãe têm todo o direito de colocar limites dentro da vida dos filhos. Que isto não é possível de fazer dentro da própria casa. E que precisam se preparar para poder ter aquela intimidade um com o outro. Porque é muito cômodo o filho querer fazer tudo que dá na cabeça, depois que tem filho, joga nas costas dos avós, dos pais, para poder criar os filhos. Não tem nada de responsabilidade isso aí. Porque a pessoa quer ter liberdade, a liberdade acompanha a responsabilidade. O mesmo tanto de liberdade que eu tenho que ter responsabilidade com a minha liberdade. Se eu quero ter liberdade com a minha namoradinha para poder dormir com ela e fazer aquilo que não é próprio da vida de namoro, se vem depois um filho, eu tenho que ter a responsabilidade de assumir o filho que veio. Não é jogar na costa dos outros. Nem de filhos solteiros e nem de filhos casados. Porque também é cômodo para os filhos casados ter filhos e depois jogar para os pais para criar. Com toda a ajuda que os pais podem dar, a responsabilidade da criação dos filhos é dos próprios pais e não dos avós. Então, o filho saiu para ter uma vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e começou a passar necessidade. Foi pedir trabalho e foi trabalhar com os porcos. E queria matar a fome com a comida dos porcos. Aí o que foi que aconteceu com esse filho? Aconteceu uma desgraça. E na desgraça que ele passou, ele caiu em si. Às vezes Deus permite que aconteçam certas desgraças na vida para que as pessoas caiam em si. Deus permite certos sofrimentos na vida para que as pessoas caiam em si. Porque é dito, se não vem pelo amor, vem pela dor. Feliz daquele
que dentro da dor se aproxima do Senhor, porque tem gente que mesmo da dor não quer se converter a Deus. Mas Deus então aqui permite este sofrimento, e esse sofrimento aqui para esse filho é salutar, porque ele cai em si. Na verdade, dentro do texto grego, ele fala sobre que o filho fez uma viagem para si. Viajou para dentro de si. E quando viajou para dentro de si, se deu conta do que estava acontecendo. Esse viajar para dentro de si significa também que nós precisamos viajar para dentro de nós. É belo que Santo Agostinho diz que quando nós estamos no pecado, nós temos saudades daquela pessoa que nós somos. Quando nós estamos no pecado, nós estamos distantes daquela pessoa que Deus pensou que nós fôssemos. Então nós precisamos viajar para se encontrar com aquele Filho de Deus que de fato Deus nos fez. Então o filho cai em si. Esse cair em si é tão importante, porque esse cair em si é também uma graça de Deus. É o cair em si que faz esse jovem retornar. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de mentalidade. Também eu gosto de dizer que os pais podem fazer tudo pelos filhos. Podem aconselhar, podem dar o exemplo, podem dar o apoio, só não podem fazer uma coisa: decidir pelos próprios filhos. Os filhos têm que fazer a sua decisão. Os filhos de Deus, nós filhos de Deus, temos que fazer a nossa decisão. Deus também pode fazer tudo por nós, mas somos nós que temos, pelo livre-arbítrio, o direito à decisão. Feliz daquele que dentro da sua vida alcança essa graça de cair em si e ver que a sua vida está afastada de Deus, porque na verdade também aqui esse filho pródigo não é só aquele filho aquela pessoa que está lá longe do pecado, não. Nós também podemos ser esses filhos pródigos mesmo dentro da igreja. Quando nós estamos dentro da igreja, estamos com o coração distante de Deus. Então, aqui o texto nos fala que o filho mais novo caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai. E vou dizer que já não mereço ser seu filho. Então, ele partiu e voltou para a casa do seu pai. Nós temos duas coisas aqui nesse filho. Primeiro, que ele se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. E depois ele toma uma atitude. Ele resolve agir para poder corrigir aquele erro que ele fez. São duas coisas muito importantes. Não é que esse filho voltou para a casa do pai assim de qualquer maneira. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou continuar na prostituição, eu vou voltar na vida desenfreada, eu vou continuar na vida de pecado. E às vezes as pessoas querem também ficar assim na casa de Deus. Querem estar na casa de Deus, querem estar na igreja, mas querem defender aborto, querem defender coisas erradas, querem defender coisas da destruição da vida de família, querem defender drogas, querem defender a liberação das drogas no país e tantas outras coisas erradas. Mas quer continuar dentro da casa de Deus, servindo a dois senhores. Mas dentro da casa do Pai, nós precisamos saber que nós não podemos servir a dois senhores. Ou haveremos de contentar um e desagradar o outro. Então o filho, quando ele volta para a casa do pai, ele se arrepende. Esse arrependimento é muito importante, porque muitas vezes as pessoas entendem que Deus perdoa, Deus é misericórdia, Deus perdoa.
a pessoa vai fazendo tudo de errado, não busca arrependimento e acha que Deus simplesmente vai perdoar, tanto faz como tanto fez. Aqui, dentro do texto, o pai perdoa, mas o filho se arrepende. Se arrepende e toma uma decisão à altura desse arrependimento e volta para a casa do pai. Como é belo esse gesto do filho que volta para a casa do pai. Que gesto é este que eu preciso fazer na quaresma para manifestar o meu arrependimento a Deus? É belo quando a gente vê pessoas que há tanto tempo não procuram a confissão e se decidem pela confissão, de buscar o padre para a confissão. Isto é um gesto concreto. Buscar a confissão dentro da quaresma é um gesto concreto de arrependimento. Mas a gente precisa também pedir o arrependimento, não é só chegar na confissão, fazer o gesto sem arrependimento. É a mesma coisa que eu estava dizendo, não adianta querer voltar para a casa do pai sem ter o arrependimento. É preciso as duas coisas, arrependimento e gesto concreto. Então, o pai, quando vê mesmo o filho de longe, sente compaixão, o abraça. O filho vai falar aqueles pedidos de perdão e o pai trata logo de fazer uma festa. Manda matar o novilho cevado para ele, o novilho gordo. E a festa começa. Chega o filho mais velho. O filho mais velho ouve o barulho da festa, de dança, de música. Pergunta ao empregado, o empregado diz, ele não gosta. E ele não gosta. O pai vai lá insistir com ele para entrar para a festa. Ele não quer. E qual é a justificativa do filho? Pai, eu trabalho há tantos anos para ti, jamais te desobedeci a qualquer ordem, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. Isto aqui são os fariseus. Esse filho mais velho aqui representa os fariseus, aqueles que se consideram que nunca desobedeceram nenhuma ordem de Deus. Mas será mesmo que podemos existir sem desobedecer nenhuma ordem do Senhor? Diz a palavra de Deus que a todo dia o próprio justo peca. Então como é que os fariseus podem se considerar que nunca desobedeceram a nenhum mandamento do Senhor? Mas mesmo assim, dentro desta crítica, dessa observação que o Senhor faz, que é em referência aos fariseus que se acham muito santos, a palavra do Pai é muito incrível também para os fariseus. Meu filho, tudo que é meu é teu. Mesmo para esses que se consideram muito santos, tudo que é meu é teu. Tudo que é de Deus também é dos seus filhos. Mas preste bem atenção. Eu estou aqui, Nosso Senhor estava ali com os pecadores, estava ali com os publicanos, porque era preciso festejar e se alegrar, porque estes estavam mortos e voltaram a viver. Se eles estavam procurando ouvir Jesus Cristo, Nosso Senhor, é que eles estavam querendo recomeçar a vida. E era preciso entender que eles estavam no pecado, estavam voltando a viver. E nós precisamos, como irmãos mais velhos, sempre estender também a nossa mão para que os nossos irmãos que queiram recomeçar a vida sincera diante de Deus possam recomeçar. Mas não que nós sejamos os primeiros a recriminar, discriminar aqueles que querem deixar a vida de pecado e começar uma vida na presença de Deus. E que nós não sejamos como os fariseus, no sentido melhores do que os outros e, na verdade, não sabendo, não compreendendo o amor do Pai por cada um de nós. Esse texto é belíssimo, porque expressa um grande amor do Senhor, tanto para com seus filhos mais afastados, como para os seus filhos que vivem há muito tempo na sua presença. E que nós precisamos fazer esta experiência, que Deus é misericórdia e perdão, e com essa confiança
caminhar juntos rumo à festividade da Santa Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.